Olá, mais uma vez estamos aqui começando o Confiar Podcast, um podcast que fala de Jesus, um podcast para edificar a sua vida. Então, curte o canal, deixa o seu like, compartilhe com pessoas que você tem certeza que vai edificar a vida. E hoje aqui eu estou com duas pessoas muito especiais na nossa vida, que é os nossos pastores Mar Forte. E eu queria apresentar aqui já passando a oportunidade para eles. Pastor Wagner Marforte e Beth Marforte. Pastor Wagner, primeiramente, de onde você é? É um prazer estar aqui. E me fala de onde você é do Brasil. Paz Glécio, paz Olímpia, paz a todos que estão nos assistindo. Nós somos de São Paulo, Oh, paulista. paulistano. E a pastora Beth também se apresenta, pastora. A paz do Senhor Jesus, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. E sim, somos de São Paulo, nós somos os paulistas no meio de muitos mineiros Mineiros. aqui. Nossa, é mesmo, na igreja só tem mineiro, hein? Verdade. A Mineiro e maioria. paraense. Ou é uma mistura, né? Mistura aqui. Pastores, vocês são pais de 4 filhos, né? A Natalie, Kimberly, Hailey e o Brian. E o Brian. Veio um homem, né, no finalzinho. É. Que maravilha, o Brian um menino muito especial também. E o pastor, vamos começar aqui pela pergunta, é o seguinte: como é que foi a decisão de vir para os Estados Unidos? Na verdade, nós não decidimos vir para os Estados Verdade. Unidos. Deus falou para a gente vir e nós ficamos relutantes. Eu fiquei relutando por 2 anos para vir. E até que Deus criou situações que acabou que não teve como nós fugirmos mais. Tentamos fazer como Jonas, mas a barriga do peixe chegou e acabamos chegando aqui nos Estados Unidos dia 21 de março de 2015. Nossa, em 2015, então tem 10 anos? 10 anos. Aí vocês vieram e como é que foi a adaptação aqui nos Estados Unidos? Um país diferente, né? O Imagina. começo é muito difícil. Eu acho que não só por causa do trabalho, que é um trabalho relativamente pesado para quem chega, mas foi muito difícil a adaptação por causa da solidão. A maioria dos que vem para cá tem parentes aqui. Eu tenho um primo, eu tenho um tio, eu tenho. Não, nós não temos ninguém. Eu não tenho Tá igual a gente também, a gente não tem ninguém nem aqui. primo, nem tio, nem ninguém. É eu, ela e na época a Nathalie que tinha 6 anos. Então a solidão era o fator mais difícil pra gente, porque a gente sempre foi acostumado a estar rodeado de pessoas, a gente está acostumado pastoreando há muitos anos, então a casa sempre cheia, a gente saía muito e chegamos aqui nos Estados Unidos, não tinha para onde ir, não tinha com quem socializar, não tinha com quem conversar. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite, pegava ela, porque ela ficava em casa o dia inteiro, porque ela cuidava de criança dentro de casa. Oh, Aí eu pegava ela, eu sabia que ela estava entediada, a gente ia pro Walmart, ficava rodando no Walmart até o Walmart fechar, ia para casa dormir e ia acordar no outro dia. o início sempre é assim, né? Você chega Difícil. num país, né, estrangeiro e não conhece ninguém, Sim, você tem que, tipo assim, volta tudo a estaca zero, né? Você tem que recomeçar. recomeçar tudo, amizades, trabalhos. É complicado, Eu né? costumo Você falar que a diz. gente chegou nos Estados Unidos com a nossa vida em 3 malas. E Oh, não foi a vida inteira, não tinha mais nada. E a gente teve que recomeçar completamente do zero, financeiramente, ministerialmente, tudo, socialmente. e é isso que eu ia começar a perguntar também. Como é que foi o início da vida cristã do senhor pastor e da pastora? No meu caso, eu venho de berço evangélico, então os meus avós eram pastores, os meus pais foram pastores, meu pai já dorme no Senhor, minha mãe ainda viva, é pastora, e aí desde muito novo já tinha promessas de Deus sobre a minha vida. Eu sempre fui muito falante, sempre participei de teatros em escola, eu sempre era o orador da turma. Então já mostrava que eu ia lidar com o público. E aí, naturalmente, isso foi evoluindo. Com 14 anos, eu estava até falando para a pastora no carro, esse ano eu fiz 28 anos de ministério. Nossa. Com 14 anos eu fui separado para obreiro, com 15 eu fui consagrado diácono pela Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Na época ainda, quem pastoreava o Brás era o pastor Lupércio Verginiano, que dorme no Senhor hoje é o Oh, pastor sim. Samuel Ferreira. E aí eu fui consagrado diácono, fiquei 12 anos como diácono, depois fui consagrado a presbítero, de presbítero
eu fui direto ao pastorado. E aí fui consagrado pastor e estamos aí fazendo a obra do Senhor. E a pastora, e a senhora pastora, como é que foi o início da vida cristã? O meu foi completamente o oposto, né? Eu venho de uma família bem grande, nós somos em 8 irmãos. A minha mãe ficou viúva muito nova, eu tinha apenas 3 anos de idade quando meu pai faleceu. E eu vim de um lar onde ninguém servia ao Senhor. A minha mãe, apesar de não servir ao Senhor, sempre foi muito temente, teve muita fé, sempre recebeu os irmãos na casa dela para orações, mas ela não havia se convertido ainda. E quando eu completei 7 anos de idade, nessas reuniões que minha mãe fazia em casa de vez em quando, vinha um pastor, pedia para orar lá em casa, porque a nossa casa era um tanto movimentada, né? Muitos filhos, muitas pessoas, e eu acho que as pessoas viam, assim, uma certa carência da nossa família em relação à ausência do nosso pai, a minha mãe sozinha com 8 filhos. E com 7 anos de idade, em uma dessas reuniões, eu conheci Jesus de uma forma diferente, porque os irmãos se reuniram para fazer uma oração pela minha irmã que estava doente. E naquele momento, eu comecei a sentir algo que eu não havia sentido ainda. Eu comecei a sentir uma presença, eu comecei a me emocionar, eu comecei a chorar. E ali fugiu do meu controle, né? Foi algo que eu não conseguia entender. Né? Eu não Era conseguia diferente. entender, eu era apenas uma criança, eu não sabia o que estava acontecendo. E naquele momento eu fui batizada com o Espírito Santo. Nossa, E as irmãs reunidas ali, uma das irmãs me abraçou e começou a falar, ela foi batizada. Eles falam, foi com as irmãs da congregação, eles falam seladas, né? Selado com a promessa. Foi selada com a promessa, e ela me abraçava e eu glorificava, eu falava em línguas, eu chorava. E foi a partir dali mesmo que eu conheci Jesus, ainda sem entender muito bem, sem saber o que estava acontecendo. Você né? tinha quantos anos, pastora? 7 anos. Nossa, 7 muito anos. nova. E ali ela me entregou um inário, me entregou uma Bíblia, me entregou um véu. E naquela mesma noite, eu fui direcionada pelo Espírito Santo até a cama da minha irmã. Eu sabia que eles usavam o véu na hora que eles iam orar. Eu coloquei o véu, eu ainda não entendia muito bem, mas eu coloquei o véu, peguei a Bíblia, fui até a cama da minha irmã, coloquei a mão sobre ela e ali eu comecei a falar com o Senhor do meu jeito, né? Falei, Senhor, cura, e comecei a falar, pedir para que o Senhor curasse a minha irmã, porque minha irmã realmente ela estava muito mal e eles disseram que Deus estava dando livramento de morte para ela. Minha irmã queimava em febre, delirava e ninguém sabia o que ela tinha, muito, muito ruim mesmo. E naquele momento eu orei, mas eu orei de todo o meu coração, sem saber, né, direito orar. Eu falei do jeito que uma criança de 7 anos fala. Inocência, E né? o Senhor visitou a minha irmã naquela noite, curou a minha irmã. E no outro dia eu falei para minha mãe, mãe, eu quero ser crente como eles. Eu quero ser como eles. Aleluia. E a minha mãe, graças a Deus, ela nunca nos proibiu. E tinha uma igreja na rua da casa da minha mãe. E ela falou assim, olha, você não pode ir lá nessa igreja porque é longe. E eu não vou levar você. Mas se você quiser, você pode ir na igreja aqui na rua de casa. Aí eu falei, tudo bem. Como se diz, ela não era crente, ela mas não te impediu também. Não impediu. Que E ela falou, se você quiser, você pode, mas tem que ser na igreja aqui na rua de casa. E era qual igreja? Deus é amor. Uma igreja pentecostal, uma igreja mesmo. De oração. E a minha adolescência foi na igreja Deus é Amor, a minha infância, a minha adolescência. E assim, foi ali que eu aprendi o que era servir ao Senhor, a orar, a buscar e me apaixonei. Sou apaixonada. Eu sou assembleiana hoje, mas sou apaixonada pelo povo da Deus é Amor, porque é um povo de oração. E foi ali que eu aprendi e tive, né, toda uma base que é o que eu carrego hoje comigo, para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. E vocês, como vocês se conheceram? Como é que foi aí? Tem uma história aí, olha, né? Olha, você cuidado. Glécio, o meu pai foi mandado para uma igreja em Itapevi, ele foi pastorear lá pelo Ministério Madureira, Campo de Pinheiros. E aí eu fui congregar com ele, ele pediu, uma igreja muito pequena, a igreja estava muito defasada, tinha meia dúzia de pessoas, e aí ele falou, Wagner, vem me ajudar, e eu estava acostumado a liderar mocidade, já liderava há alguns anos, liderava uma mocidade muito grande, com 200, 300 jovens, então falei, não, vou congregar com o senhor. E aí eu fui lá congregar com ele, cheguei lá, fiquei decepcionado, porque eu saí de uma igreja que na sede tinha cerca de uns 300 jovens, que eu já era líder, e no campo, que eu era líder geral, tinha aproximadamente
500 a 700 jovens. E aí eu fui para uma igreja que tinha 6 jovens. Nossa. Então foi um choque. Eu congregava numa igreja que precisava ter 2 cultos, culto às 5 e culto às 7, porque não cabia Pela todo mundo. quantidade, né, de Sim, pessoas e a igreja cabia jovens. mais de 1000 pessoas. E aí eu fui para uma igreja que cabia sentado na igreja 35 pessoas e o culto era vazio. Meu Então Deus. chegava lá, eu chorava, eu falava, Senhor, me deixa voltar para minha igreja. Eu ficava com muita saudade. E aí nós começamos a congregar ali, e aí depois de um tempo, o pastor da sede, o pastor Manuel, me colocou como co-pastor da igreja. Então meu pai era o primeiro pastor e eu era o segundo pastor. E a gente trabalhando com a mocidade. Nós temos um casal de amigos, e Ana Cleia e Cleito. Inclusive eles são pastores lá em Portugal agora. E a Ana Cleia pegou, estava junto com o irmão dela, o Kleber, e viu a pastora Beth passar, que na época não era pastora, e falou assim, olha, ela é do jeito que o Wagner gosta. Só que eu nunca tinha falado para ninguém do jeito que eu gosto. E aí eles pararam e chamaram ela para ir para a igreja e tal. E aí ela chegou para mim e falou assim, Wagner, encontrei a sua namorada. Eu falei assim, como? Eu não tô procurando minha namorada. Eles acharam pra você. E ela era muito brincalhona, ela é muito Até brincalhona, hoje. muito sorridente, então foi E um assim, momento engraçado. eu costumo dizer que a fé atrai, né? E a gente pastoreando, e aí começou a chegar jovens, eu era segundo pastor e líder da mocidade, e as moças começam a se interessar, ainda mais que eu era de fora tal. E tinha as moças que eram interessadas, e eu falei, eu não tô atrás de namorada, não é o meu foco é meu ministério. Tô focado no meu ministério. E aí a pastora Beth foi lá, visitou e gostou da igreja e pediu uma campanha na casa dela. E aí eu fui fazer uma campanha com os jovens na casa dela. Mas detalhe, ela foi para a casa da avó dela e ela não foi na campanha. Ela não estava Não presente estava. na campanha. Só E pediu a Só campanha. pediu a campanha. Aí a mãe Sério? dela, minha sogra hoje, pegou e falou assim, nossa, meu sonho é que minha filha casasse com um pastor. Aí os jovens já começam o Cleiton, meu Deus do céu, o Cleiton já O começou cupido. e tal, e tal, e tal. E aí depois, acho que no último dia, ela estava na campanha, e aí ela falou, quando eu era menor, uma irmã profetizou para mim que o meu esposo ia ser um pastor. Nossa, aí começaram. Mas não tinha nada a ver com ele, sabe? Aí começou aquela zoeira, aí beleza. E aí o pessoal começava a falar, Wagner, a Beth gosta de você, gosta de você. E eu falava, não, tô focado no meu ministério, não quero Beth, não quero ninguém, tal, tal, tal. E no começo eu não queria mesmo. E aí, só que aí ela foi inteligente, ela foi pra oração, ela foi pra campanha, foi subir Vida, monte, Deus é amor, irmão. foi jejuar, foi tal, Fácil tal, tal. não, né? Até que no dia do batismo dela, que foi dia 25 de janeiro, inclusive é o aniversário do pastor Joaquim, dia 25 sim, de sim. janeiro, acho que se não me falha a memória, de 2004, ela se batizou e nós oficializamos o nosso namoro para todo mundo, para a família, para a igreja. Nós pra todo chegamos mundo. na igreja pra gente porque a nossa igreja era ali no bairro onde nós morávamos, mas o batismo seria na sede. E aí a gente Ia sair um chegou, ônibus. a gente chegou ali na igreja de mão dada e todo mundo ficou meio que sem entender, porque ele sempre foi muito focado no ministério. E como tinha bastante jovens naquele momento interessada, então assim, as pessoas não esperavam. E eu era discreta, eu orava, eu buscava, mas eu não falava para ninguém que eu estava interessada nele. Só os nossos amigos muito próximos realmente sabiam. Então foi uma surpresa, né? E quando a gente oficializou o namoro, aí foi tudo muito rápido. Com 6 meses nós decidimos casar e aí começamos a organização. Com 1 ano de namoro nós noivamos e com 2 anos de namoro, no caso 1 de namoro e 1 de noivado, nós casamos. Foi em 2006, fazem 19 anos de casamento, 21 anos de relacionamento. Nossa, glória a Deus. E hoje também tá aqui minha esposa, Olímpia. Tava achando ela quietinha. Minha princesa, minha princesa. Ô, Olímpia, também eu quero te perguntar, e como é que tá sendo hoje nós, né, sendo nossos pastores aqui, uma cobertura espiritual lá na igreja, como é que você tem sentido isso, né? Como é que tá sendo para a nossa família? Bênção. Uma bênção. Assim, pra mim é sempre uma bênção. Apesar, o pastor falou uma coisa aí, que ele é uma pessoa extrovertida também. Eu sou muito extrovertida, mas eu sou muito reservada. Eu tenho 2 coisas comigo que é
que é muito extrovertida, mas eu sei que eu sou uma pessoa muito reservada. Muito reservada. Às vezes, uma pessoa que tenha mais intimidade comigo, assim, de amigo de muitos anos e tal, porque eu tenho amigo de muitos anos mesmo, eu tenho amigos desde a minha infância, aquela infância pequenininha, igual o Brian, tá? Primeira infância. A primeira infância, Isso é eu tenho bom. minhas amigas até hoje. Minhas amigas são umas 6 amigas. Vocês Eu têm tenho- até grupos, Tem o meu né? grupo das amigas do coração. Isso é Então, bom. eu Isso tenho é essas muito amigas bom. assim, que realmente é do meu coração. Elas falam, Olímpia, quem conhece você e conversa com você, não entende depois muita coisa de você, porque eles descobrem uma coisa que não é característica de pessoas que é muito desinibida. É uma pessoa ser muito reservada. Então, mesmo eu sendo essa pessoa muito reservada, que às vezes não é todo mundo que é assim, a maioria das mulheres, eu convivo muito com mulheres, eu sinto que as mulheres não têm muita reserva. As mulheres, assim, casadas e tal. Aí eu sinto, assim, mesmo assim, eu sendo muito reservada, eu sinto um cuidado imenso da igreja comigo, Amém. com minha família. Mesmo eu que sou a reservada da história, eu sinto esse cuidado, esse amor, essa dedicação, esse carinho. Amém. Então, assim, eu só tenho a agradecer, assim. Eu não tenho nada que me É queixar. benção. O que às vezes as pessoas não entendem é que, assim, o pastoreio, ele não é um pastoreio somente de você literalmente entrar na vida íntima da pessoa, do convívio familiar ou de dentro da casa. O pastoreio, você cobre a pessoa espiritualmente, você dá direção, Isso mesmo. você procura saber se está bem, se Caminha não está. junto, né? Você entra até onde a pessoa permite. É o que você falou. Aham. Existem pessoas extremamente reservadas, mulheres extremamente reservadas, que você precisa ir com cuidado e você também precisa entender onde é o limite. Assim como existe aquelas mulheres que já abrem mais a vida, né, para que literalmente as pessoas entrem. Então, eu acho que o cuidado, ele é muito relativo na vida das pessoas. Você se sente cuidada, Sim. mesmo sem uma invasão na sua intimidade familiar. Isso é uma coisa Essa é uma muito interessante. característica. Eu sei que eu tenho essa característica e eu sei também que eu confundo a cabeça das pessoas. Na maioria das vezes. Eu confundo, até das minhas amigas, eu confundo. Mas isso é uma coisa que é minha e que eu sinto que esse cuidado, esse amor, essa dedicação que eu sinto que vocês têm pela minha família e por mim, eu também sinto que essa reserva minha não atrapalha, porque Sim. Com certeza. não é uma coisa assim que é uma coisa tão ruim, Não. entendeu? É o jeito de cada um. Personalidades. Eu sei que às vezes é meio confuso. É o que eu falei esses dias no culto de ensino. O que as pessoas precisam entender é que a igreja não é gado. Que é todo mundo igual. Todo mundo não. Verdade. O que funciona pra você não vai funcionar pra irmã Aham. fulana, pra irmã ciclana. O que funciona pro Glécio não vai funcionar pro outro. Isso. O que funciona pro outro não vai funcionar pra você. E os pastores têm que ter a percepção de como tratar cada ovelha, porque cada ovelha tem a sua peculiaridade, tem a sua personalidade, tem as suas vontades, tem as suas decepções, o seu temperamento, que é muito importante. E nós estamos o quê? Vocês chegaram na época da pandemia, são 5 anos já caminhando vai juntos. fazer 5 anos. 5 anos, cara. É É. meia década. É meia década. E isso nunca verdade. impediu vocês de trabalharem na igreja. Com Muito pelo certeza. contrário, né? As pessoas gostam muito de vocês, vocês são extremamente simpáticos, educados. A Olímpia sempre tá lá, né, no meio da mulherada, sempre fazendo as Ela é muito dinâmicas comunicativa, envolvidas. né? Nossa, as dinâmicas exatamente. da Olímpia. Eu sou uma pessoa comunicativa demais, assim. Eu sempre tô assim, colocando limite até na minha comunicação. Porque eu realmente sou muito comunicativa. Mas aí... E por isso que eu acho que confunde as pessoas. Porque eu sou comunicativa, eu gosto de gente, eu gosto de comunicar com as pessoas. Mas é só daquela comunicação ali. Eu sou mais reservada. Inclusive, vocês são supervisores do núcleo, né? Trabalham com a liderança da É, igreja, né? isso Vocês trabalham com a mesmo. liderança. E é um Benção, né? prazer. É uma um benção, uma grande benção. prazer. Pastor, e como é que foi chegar aqui nos Estados Unidos e estar
pastoreando a igreja? Eu sei que não foi fácil, né? Eu sei Desafio. que tem uma história muito longa aí, né? Rapaz, primeiro quando eu saí do Brasil, a gente pastoreia algumas igrejas e algumas igrejas ferem os pastores, porque o pessoal está acostumado a falar muito de pastor que fere ovelha. Mas esquece que tem muita ovelha que fere pastor. Verdade. Porque as pessoas acham que pastores não têm sentimento, pastores não ficam tristes, pastores não adoecem, pastores não têm família, pastor é um super-homem. Nós não somos super-homens, nós não somos super-crentes, nós só somos pastores. E eu vim muito ferido, eu e a pastora estávamos muito feridos. E quando eu vim, eu falei assim, Senhor, eu não vou pastorear. Eu vou para ajudar um pastor. Eu vou arrumar uma igreja, vou congregar e eu vou ajudar aquele pastor com tudo que eu puder, mas eu não quero a responsabilidade. Estava disposto, né? Eu tinha decidido, como se eu tivesse direito de decidir alguma Pois coisa, é. né? Não, Porque e eu olha que nós tínhamos vivido um momento difícil no Brasil, mas quando nós viemos para cá, nós A estávamos igreja num tinha momento melhorado, muito bom. estava bem, mas eu não Muito queria bom. arriscar passar o outro momento difícil. Queria descansar. E eu sempre falo que o escolhido não tem escolha. Pela sua vontade, se eu não viria de forma alguma. Não, primeiro que eu não queria vir para os Estados Unidos, que eu estava prosperando no Brasil. Eu falei assim, eu quero curtir. Eu quero ir para os Estados Unidos para levar minha filha para Disney. Eu não quero ir lá. Passear mesmo, né? Mas ok, Deus bagunça nossos planos. E aí nós chegamos aqui, Deus começou a direcionar de uma forma completamente diferente. Fomos convidados para pregar em algumas igrejas, pediram oração, essas coisas assim. Alguns pastores não quiseram nos receber muito bem com ciúme das ovelhas. Tudo bem. E quando eu, orando para Deus me permitir voltar para o Brasil, começa ligações pedindo culto nos lares. E eu prontamente disse, eu não vou fazer culto porque você tem que pedir para o teu pastor. Não é ético eu fazer culto na casa da ovelha de outro pastor. E aí as primeiras pessoas, não, eu tô desviado há 7 anos. A outra, não, eu sou católica, eu não tenho São pastoras. pessoas que estavam Exatamente, afastadas. foi assim. E nisso foi 8 meses de culto em lares toda semana. Até que Deus bradou e milagrosamente, sem dinheiro, sem falar inglês, o pessoal que estava com a gente praticamente nos forçou a alugar um espaço porque eles queriam uma igreja. E eu falei que não, eles me obrigaram a fazer fazer uma prova com Deus. Oh. E aí eu falei, eu abro uma igreja com a seguinte condição, se nós conseguirmos alugar um espaço sem eu pegar o dinheiro de vocês, porque eles queriam me entregar o dinheiro de dízimo. Eu falei, eu não posso pegar, isso não é uma igreja, eu não vou pegar o dinheiro de vocês. Sim. E aí eu falei, se for da vontade de Deus, nós vamos alugar o espaço sem eu precisar pegar o dinheiro de vocês e sem eu precisar tirar do meu bolso. Quase impossível, eu já fiz essa prova, já para complicar. Mas Deus é Deus. E aí uma vez eu estava pregando numa igreja hispana, um irmão chegou, pediu para falar comigo depois do culto, falou, ó, Deus mandou aqui para falar com o senhor, disse que você fez prova com ele e mandou eu te dar o salário da minha semana. Me deu um cheque de $450. O que é que é impossível, né? Os $450 nem perto de alugar um espaço. Você sabe como um aluguel aqui é caro. Isso mesmo. Aí depois chegou um casal de senhores e falou assim, ó, nós estamos sem congregar, não conseguimos nos adaptar em nenhuma igreja e nós guardamos o nosso dízimo num galão de leite, vazio, claro. E aí Deus mandou trazer para vocês e dizer que você fez prova com ele e tá aqui o nosso dízimo de meses, tinha $900, $1.350. E aí eu tava num culto, uma das irmãs falou, pastor, tem uma igreja, um salão lá na Triangle Street que tá vazio, o senhor não quer ir lá ver? Eu falei, não, a gente não tem dinheiro. Mas vai, quem sabe, o senhor fez prova com Deus, tá, que não custa nada. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu, naquele inglês de índio, me quererava, sabe? Aí o corretor era americano, mas conseguimos nos entender. Ele falou assim que o espaço estava alugado por $1.400, mas agora o landlord queria $1.750. E aí eu falei assim, não dá para eu dar os 1.350 porque precisa de cadeira, precisa de microfone, então eu só tenho disponível 1.000 para aluguel. Eu falei para ele, para mim não dá porque eu só tenho disponível para aluguel $1.000. Ele falou, deixa eu ligar pro landlord. Eu falei, liga, quem vai deixar tirar $750? E aí ele chegou e falou assim, o landlord falou que tudo bem, pode ser os $1.000. Aí eu fiquei meio entristecido, porque eu não queria de fato a igreja. A vontade nossa, né? Não é a vontade de Deus, né? E aí eu falei, então tá bom. Ele falou, sexta-feira você vem pegar a chave do salão e assinar o contrato.
E não pediu social, não pediu Tax ID, não pediu fiador, não pediu nada. Só o meu passaporte. Só isso. E aí Era de Deus eu mesmo, peguei, pastor. cheguei na sexta-feira, ele me deu o contrato, eu assinei e eu dei os $1.000 para ele. Quando ele conferiu, ele falou assim, falta 2.000. Eu falei, mas peraí, você disse que era. Eu falei para você que eu só tinha disponível $1.000. Eu não tenho 2.000. Ele falou, não, é $1.000 o aluguel, mas é 2 depósitos e um aluguel. Aí eu já fiquei meio feliz. Eu falei, não, não dá aqui o dinheiro, eu rasgo o contrato, não dá. Ele falou, não, peraí, deixa eu ligar pro landlord. Eu falei, liga não, deixa Não isso querendo, né, pastor? quieto, rapaz. E aí ele ligou pro landlord, voltou e falou assim, o landlord deixou só pelos $1.000, não precisa dar depósito. Meu Deus. Somente os $1.000. Nós alugamos a primeira igreja. Pastor Pedro Messias, saudoso Pedro Messias, um dos precursores do evangelho na cidade de Denbury, ele ficou sabendo que eu tinha alugado o salão. Nós tínhamos ido no hospital orar por ele quando ele estava doente, ele saiu do hospital e se tornou meu amigo. E aí ele falou assim, pastor, você está inaugurando a igreja? Eu falei, vou inaugurar dia 12 de dezembro. Ele falou assim, passa lá na Main Street, na Koinonia, e pega lá 60 cadeiras. Ele ligou pro Tim, que é o Nossa. pastor da Koinonia, até hoje é o pastor Tim, Aham. e falou, separa 60 cadeiras pro pastor Wagner. Eu passei lá e ele me deu 60 cadeiras. Ele falou, agora passa aqui em casa. Quando eu passei na casa dele, ele me deu 2 pedestais de microfone. E aí nós Meu convidamos algumas pessoas e a Igreja Resgate, do pastor Luiz Carlos, né? Eles foram na nossa inauguração. E aí eles falaram assim, posso levar o pessoal para tocar? Eu falei, pode, a gente não tem tocador. Como Era se tudo- diz, Deus estava direcionando Era todo tudo mundo. pela fé, era só pela a gente. fé. A gente não conhecia muita coisa, não conhecia as pessoas, não conhecia Ninguém, muita né? igreja. E no caso, o senhor tinha quanto tempo aqui? Quando inaugurou a igreja, 8 meses. Meu Deus, 8 8 meses. meses. Aí ele pegou e falou, você tem som? Eu falei, não tenho, pastor. Ele falou assim, eu vou levar um som. Ele levou 2 microfones sem fio, uma potênciazinha e 2 caixas de som. E nós fizemos a inauguração, saímos de lá, fomos para uma lanchonete e aí chegou lá e ele falou para mim, ó, você pode usar esse som até você comprar o seu, não precisa ter pressa, pode levar anos, Que porque a bênção. nossa igreja Resgate está abençoando a Center Christian Church. E nós usamos aquele som por 2 anos. E aí, quando eu liguei para ele, eu falei, pastor, Deus nos abençoou, muito obrigado, e eu vou devolver o som. Ele falou, pastor Wagner, Deus não abençoou só vocês, Deus abençoou a nossa igreja ricamente. Esse som é de vocês, usa para uma sala de conferência, para o departamento infantil, continua usando na igreja, e aí o som ficou pra gente. Mas pastor Pedro Messias e o pastor Foi Luiz da canal. Resgate foram canais de bênção no aqui. início da igreja. Dia 12 de dezembro de 2015, nós inauguramos oficialmente a Center Christian Church. Então hoje tem 10 anos a igreja. Vai 10 fazer 10 anos agora. vai no fazer final. em dezembro, Dezembro. 10 anos. Oh. Tem 9 anos e meio. Nossa, que bênção, que bênção. Pastor, e hoje em dia, qual a importância? Fala, né, para todos os nossos ouvintes aqui, a importância de Deus, de estarmos buscando a Deus nesse tempo hoje tão caótico, né? Tantas coisas acontecendo. O que o senhor pode deixar para todos aí que estão ouvindo para, né, estar buscando a Deus de uma forma assim, intencionalmente, assim, mais intensa na realidade? Costumo dizer que sempre tem épocas em que o mundo mergulha no caos. E nós estamos vivendo essa época assim. Verdade. Mas eu também costumo dizer que Deus sempre tira a igreja de dentro da igreja. Deus tirou o cristianismo de dentro do judaísmo, igreja de dentro da igreja. Deus tirou o protestantismo de dentro do catolicismo, tirar a igreja de dentro da igreja. Deus tirou o Pentecoste de dentro do tradicional, que eram as igrejas tradicionais que não acreditavam no batismo com o Espírito Santo. Deus tirou com o movimento pentecostal da Rua Azusa ali, com William Seymour. E eu agora estou dizendo que está prestes de Deus fazer novamente. Porque toda vez que o mundo mergulha em um caos, como ele está mergulhado agora, é hora de Deus tirar a igreja de dentro da igreja. E sempre Deus faz isso com um avivamento. E os grandes homens de Deus, desde 1800, estão profetizando que o último grande avivamento, antes do arrebatamento da igreja, vai sair do Brasil.
E eu costumo dizer na nossa igreja que nós não estamos em outra nação à toa somente para fazer dinheiro. Nós estamos aqui porque já são brasas do avivamento que Deus está espalhando pelo mundo. Quando o avivamento Amém. estourar, nós que somos da nação brasileira, somos brasas que Deus já espalhou para que haja um incêndio pentecostal, um incêndio de avivamento em todo o planeta. E quem estiver buscando a Deus vai ser peça fundamental nesse avivamento. Então, meu conselho, principalmente para a nova geração, para os jovens, é hora de se voltar a Deus. É hora de buscar ao Senhor com Aleluia. todas as nossas forças. É hora de priorizar o reino e colocar na frente das nossas vontades, dos nossos objetivos e das nossas metas, porque a Bíblia é clara quando diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o restante ele vai acrescentar. Deus não vai te deixar passar fome, Deus não vai te deixar na miséria, Deus não vai te deixar à beira do caminho. Amém. Deus vai cuidar de você quando você se decidir, se propor a cuidar das coisas do Senhor. O mundo precisa de jovens avivados, o mundo precisa de jovens que busquem ao Senhor, o mundo precisa de jovens que vêm na contramão do mundo. Ô, Glécio, na minha época e na sua época já não era fácil. Com Eu sou de uma certeza. época em que começou ficar na moda levar a menina para dormir na casa dos pais, casamento era coisa de cafona, e quem fosse virgem era uma vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer, eu sempre falei, eu casei com a pastora Beth com 24 anos, e eu casei virgem, ela foi a minha primeira, e em nome de Jesus, a minha única mulher da vida inteira. E Deus ainda precisa de jovens que façam esse tipo de renúncia, jovens que estão dispostos a viver ou morrer pelo Evangelho, porque nós temos hoje missionários dando a vida pelo Evangelho na janela 1040, enquanto nós temos jovens que estão ansiosos e que o coração está queimando por missões, queimando pelo Evangelho. E eu vou dizer, o Evangelho não é só o púlpito, o Evangelho não é só aplausos, o Evangelho não é só reconhecimento, o Evangelho não é fama ou muito menos cachês milionários que estão cobrando. O Evangelho ainda é simples, puro, na sua essência. O Evangelho não precisa de grandes produções, o Evangelho só precisa de um coração disposto a falar e um coração disposto a ouvir. Foi assim que Robert Tom, que foi o homem que ganhou o Billy Graham para Jesus, começou. Foi assim que o Billy Graham começou. Foi assim que o Benny Hinn começou. E é assim que você pode começar para fazer a diferença nesse mundo. Tem uma diferença entre eu e você e essa geração, ô Glécio. Na nossa época, falar de Jesus era muito difícil. Na nossa época, eu me recordo quando eu era ainda adolescente, eu vivia muito preconceito na escola e dizia: lá vai o Bíblia, lá vai o crentinho. Meu apelido na escola era pastor, mas de uma forma pejorativa, de uma forma ruim, e nós éramos muito ridicularizados. Hoje é fama, hoje é moda ser crente. Nós estávamos numa época que para pregar, você pregava na igreja, eu tinha que sair de porta em porta. Hoje nós estamos vivendo uma época que a gente senta numa mesa em um estúdio de gravação e milhares de pessoas nos ouvem por um podcast igual o Confiar Podcast. Então nós estamos em uma época que essa geração tem uma facilidade muito grande de pregar o Evangelho. Então não se deixe corromper pelas facilidades do mundo, pelas ofertas do inimigo. Não se deixe levar pelas modas, por tudo que estão dizendo que é normal. A igreja pode se modernizar, mas não pode se mundanizar. Deixa eu te falar, é bom ter a tecnologia na igreja, é bom ter um painel de LED na igreja, é bom ter a internet a nosso favor na igreja, é bom ter câmeras de última geração para tirar foto, para filmar, é muito bom, mas pecado continua sendo pecado, o errado continua sendo errado e o céu continua sendo o céu, mas não esqueça que o inferno também continua sendo o inferno. E deixa eu te falar uma verdade, existe dois caminhos, o céu e o inferno. E quem serve a Deus de todo o coração e a sua vida é moldada nos parâmetros bíblicos, vai para o céu. Mas quem não fizer isso, vai para o inferno. Pode falar o que falar, espernear o que espernear, mas a Bíblia ainda é real, assim como o nosso Deus ainda é real. Amém. Então você que está ouvindo, toma a decisão hoje de buscar a Deus, entregar sua vida a Jesus e renunciar aos prazeres da carne, a esse mundo
que às vezes te oferece tantas coisas e você sempre fica jogando para depois entregar a sua vida. Mas o tempo é hoje, entrega a sua vida hoje a Jesus, que você vai ver o que ele vai fazer em sua vida. E eu quero também perguntar à pastora. A pastora lidera um grupo de mulheres lá na igreja. Me fala um pouco, pastora, como é liderar Bom, essas mulheres. antes de falar sobre as mulheres, né, gente, olha, eu sempre fico sem fôlego de ver meu marido falando. Fala bem, né? Ai, gente, olha, é por isso que eu me apaixonei. Eu pensei que era pela minha beleza. Os dois, amor. Eu louvo a Deus, Glécia, porque o Senhor me preparou, né, ao longo da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, para ter amor às almas. Eu sempre amei ver o pastor pregar e ao longo do tempo o pastor me discipulou, aprendi muito com ele. Eu sou uma pessoa assim mais tranquila, mais amável, ele tem o pulso mais firme, então foi uma combinação perfeita aqui nós dois. Mas os dois sempre teve o coração na obra. Eu e o pastor sempre teve o coração na obra. E ao longo do tempo, eu já falei, vinda Deus é amor sempre teve círculo de oração. Sim. E quando nós montamos a igreja, eu falei assim, precisa, porque a igreja ela precisa ter o culto de oração, precisa ser uma igreja que busca. A igreja não é só louvor, a igreja não é só evento. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustada, porque eram muitos eventos nas igrejas, e eu não digo que isso é ruim, eu digo que a gente precisa ter foco, a gente precisa ter estratégia, sim, a gente precisa ter evento, precisa, mas a gente também precisa ter os trabalhos internos da igreja para estruturar as pessoas. Então, assim, eu falei assim, eu vou trazer aquilo que eu aprendi, eu sou crente raiz, eu sou pentecostal, eu sempre gostei de estar no meio das irmãs de coque, apesar de não usar o coque. Então, a gente formou o círculo de oração na igreja, os cultos de quinta-feira, que na época eram as quintas-feiras, hoje é as terças-feiras. E começamos, e era incrível, porque quando a gente começou o culto que na época era quinta-feira, as pessoas não gostavam de orar. Elas não gostavam. E eu sempre gostei de orar. A Igreja Deus é Amor, eles oram 1 hora, depois tem o culto, depois eles oram mais 1 hora. É muita oração. Quando é círculo de oração, ora-se quase que as 2 horas de culto. Então a gente. E tem culto todos os dias. Então, as pessoas ficavam meio assim, chegam. Porque aqui as pessoas trabalham muito. Então, as pessoas chegam na igreja, né? Não é sempre que elas estão dispostas, né? Às vezes elas ajoelham, cochilam um pouquinho, e é compreensível. Mas as pessoas realmente não gostavam da oração. Mas eu insisti, continuei buscando, continuei jejuando. Na época eu também trabalhava, eu levantava 4h40 da manhã aqui na América para trabalhar. Saía 5h10 da minha casa, retornava 3h30, 4 horas da tarde. Tinha dias de limpar 5 casas. Tinha dias de limpar 5 casas e tinha que chegar na igreja com aquele vigor todo e falar, não, mulheres, vocês têm que orar, vocês têm que buscar. Às vezes eu estava só a capa, mas... Você era a referência, sim, né? mas estava lá motivando. Como eu sempre amei orar, sempre amei buscar, então, quando eu chegava na igreja, aquilo me renovava, eu saía dali, sabe? Eu entregava o meu melhor para o Senhor, porque eu estava fazendo para o Senhor, para o reino. E comecei a puxar essa mulherada, e começou 1, 2, 3, 4, 5... Não é fácil, principalmente aqui na América, porque as mulheres trabalham muito, as mulheres sacrificam bastante. Gente, não é fácil. Como pastora, eu acredito que eu sou compreensiva, a Olímpia pode falar isso. Eu entendo muito quando as irmãs precisam se ausentar, quando as irmãs precisam viajar, quando as irmãs precisam ter momento com a família. Eu entendo muito isso. Mas eu louvo a Deus que tudo começou através do círculo de oração. E hoje nós temos 30 mulheres ali no grupo de mulheres, fora as que não participam do grupo, né, que canta. E estamos aí nessa formação de mulheres. Hoje a mulherada tem prazer na oração. Tem mulheres que amam a palavra, como a Vanusa, a Tamara, a Neide, várias mulheres na igreja. Tem as meninas que adoram, que louvam, como a Bianca, a Nath, a Nayara, são inúmeras, né? E todas, sem exceção, você vê que são mulheres que oram, mulheres que amam a palavra, mulheres que adoram de todo o coração. E eu louvo a Deus porque a base que eu tive na Deus é Amor de busca é o que
me preparou e me revestiu para hoje estar cuidando dessas mulheres. E para mim é um privilégio muito grande, porque apesar de algumas pessoas achar que eu sou um pouco nova, né? Eu já tenho meus 38 anos e cuido de mulheres mais velhas do que eu. Se pode ser que eu cuido delas, né? Eu cuido ali na questão espiritual, quando precisam de mim, claro, eu sempre estou à disposição. Mas eu costumo dizer que eu mais aprendo com essas mulheres do que elas comigo, porque são 30 mulheres em um grupo aos meus cuidados. Então, eu tenho muito mais que aprender com elas do que elas comigo. Mas eu louvo a Deus que o Senhor tem nos sustentado, né, tem nos ajudado aí nesse caminhar. Eu tenho prazer nisso. E o interessante, né, que na terça-feira, né, tem um culto de oração. E é uma coisa diferente até pra gente, né? Que são em torno de 30, 40 minutos de joelho, né, em oração, e você vê que vai muita gente, e inclusive até no culto, né, que o senhor até comentou lá de sexta-feira, o culto de ensino, tá enchendo cada vez mais. O culto de ensino hoje, sim, o culto de ensino hoje na nossa igreja tá tão frequentado quanto o de domingo. Isso. E não é, claro que não é mérito meu, é mérito do Senhor, porque o Senhor tá movendo o coração das pessoas, que tá gerando sede de aprendizado da palavra de Deus. As pessoas querem... A fome, exato, né? uma fome. E o interessante, a gente estava falando com os jovens, que Deus está procurando jovens para ser levantados na área dos milagres, Clécio. Deus quer levantar pessoas para orar e levantar paralíticos da cadeira de roda, ressuscitar mortos, porque sempre em um grande avivamento ele vem acompanhado de milagres extraordinários. Eu me recordo na minha juventude, quando Deus falou que ia usar em milagres, eu não tinha noção do que era isso. Até que em um culto nós fizemos um evangelismo de manhã e chegou à noite, era uma campanha de quarta-feira, quando eu vi Deus realizando o primeiro milagre através da nossa vida. E aí veio algumas pessoas que não eram crentes, e no meio da oração a mulher começou a chorar. E eu fui perguntar o que foi. Eu falei, pronto, meu Deus, a mulher piorou a doença dela, vai querer me matar aqui. Aí ela falou assim, eu tinha uma hérnia perto do meu umbigo do tamanho de um limão e eu ia operar. Enquanto estava orando, desapareceu. Então, assim, isso foi o primeiro. Nós já vimos pessoas levantando da cadeira de roda, pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo curadas de doenças diversas. Na nossa igreja mesmo tem inúmeros testemunhos. Lá. A irmã Vanusa deu testemunho domingo, que Deus tirou a dor dela praticamente com a mão. Nós temos testemunho da irmã da Vanielle, né, que colocou a toalha e era um cisto. Um cisto, ele sumiu, ele esvaziou. Né? Ela já tinha drenado várias vezes no hospital e voltava sempre e desapareceu. Então, assim, Deus quer levantar jovens na área dos milagres. Deus quer levantar pessoas apaixonadas por Cristo para fazer o mundo parar de boca aberta diante do poder que Deus tem para operar milagre na vida das pessoas. E saber o quanto Deus faz. É poderoso. Né? É poderoso. Ele quer usar pessoas, né? Cada vez mais. E o Deus da Bíblia não mudou. O pessoal fala, milagres foi... Não, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, quem mudou foi a igreja. Se a igreja voltar no posicionamento bíblico, os milagres vão vir em enxurrada. O Espírito Santo vai dar um show de milagres para que todos possam ver e presenciar que Deus ainda faz milagres. Ô pastor, e quais são os projetos para a igreja hoje? Uou, projetos. Eu sou o homem dos projetos. Eu gosto dessa palavra, né, eu pastor? sou aquela que acompanho tudo, aprovo, enfrento os desafios. Eu gosto de projetos. Nossa, como eu gosto de projetos. Então vamos lá. Nós estamos reformulando todos os departamentos da igreja. Tá nascendo um projeto com os homens aí que vocês pediram tanto. Glória a Deus. Não, e a nossa igreja começou com mulheres, na verdade. A gente sempre teve muita mulher na igreja. Aqui, no Brasil, sempre foi muito jovem. Depois começou a vir os jovens. E agora chegou muito irmão na igreja. Então não, agora... Não tem noção da revolução masculina que vai ter na Center Christian Church. Glória a Deus. O crescimento tá nos três, assim... muito grande, exponencial. Muito grande. E assim, Deus me deu, vocês pediram muito um trabalho com os homens e eu sempre fui relutante a isso, vocês perceberam, e eu segurando, e eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero fazer só um trabalho com os homens, eu não quero chegar aqui e fazer mais uma reunião com eles e pregar e eles ver a mesma pregação que eu faço na sexta ou no domingo. Eu quero algo diferente que vai marcar a história deles, que eles vão falar assim, eu era uma pessoa antes
desse trabalho e eu sou uma pessoa depois do trabalho. E na madrugada Deus me deu um projeto espetacular, esplêndido. Eu mostrei para a pastora, é diferente de tudo que você viu, de tudo que você espera. Não, nenhuma igreja faz, eu nunca fiz. É completamente diferente. Eu não vou dar spoiler, porque o mistério faz parte do projeto. Mas logo, logo a cidade vai estar sabendo aí que tem projeto com os homens. Tem projeto também, um dos projetos que nós temos é a compra do nosso templo. Que nós já estamos trabalhando, cercando, vendo as possibilidades, porque nós queremos comprar o nosso templo. Nós estamos muito bem instalados hoje ali na igreja americana com o apóstolo Bob, que é um homem de Deus, que nos dá todo o suporte, mas nós queremos ter a nossa casa. Nosso lugar, né? Para chamar de nosso, né? É, para chamar de nosso. E também faz parte de um dos projetos da igreja isso. Agora, um setor que eu estou reformulando de uma forma assim drástica, completamente diferente, que eu quero trazer uma cara nova, é a nossa recepção. Eu quero que o nosso visitante chegue na igreja e ele seja atendido do começo do culto, de antes de começar o culto até depois que termina o culto, pela nossa recepção. Eu quero que a nossa recepção não seja só alguém que deseja bem-vindo. Eu quero que seja uma experiência à parte para o nosso visitante, porque a recepção tem o poder de abrir o coração da pessoa para a palavra ou de fechar o coração da pessoa para a palavra. E nós tivemos experiência disso. A pastora colocou as irmãs, inclusive esse mês foi Olímpia e Bianca, fez um excelente trabalho. Tô com a minha garrafinha em casa ainda. Gente, que recepção que nós tivemos. Foram mês que vem agora faz 6 meses de recepção na nossa igreja, nos cultos de terça-feira com as mulheres, né? Porque culto de terça-feira é aberto para todo mundo, porém é um trabalho onde as mulheres estão sobre a instrumentalidade das Exatamente. mulheres. Então a mulherada abraçou esse projeto da recepção de tal forma que elas me surpreenderam. E isso nos fez perceber, porque teve um culto de terça-feira que a gente não conseguiu ir. Porque apareceu um imprevisto e eu fiquei triste. Eu falei, poxa vida, eu queria ir para ver o que vai ser na recepção hoje. Eu falei assim, se eu como pastor tô querendo ir por causa da recepção, imagina o visitante. Foi quando a gente viu que necessitava de fato uma reforma na nossa recepção, mas uma reforma drástica, completamente diferente. Então tem um projeto bacana aí, já foi desenhado o projeto, já tem como eu posso dizer, material gráfico sendo feito, já está em andamento, que vai assim mudar radicalmente a nossa recepção, e o nosso visitante vai ter uma experiência à parte com os nossos recepcionistas. Então você que está ouvindo, faça uma visita à Center Christian Church e eu vou deixar na descrição aqui o endereço para todos vocês. Pastor, aqui também, em sua vida profissional hoje, o senhor é youtuber, é o homem da internet. Eu sou o que o pessoal fala, um tiquinho, né? Enquanto eu uso a rede social só para espairecer e levar um pouco da palavra, ele usa para trabalho. Tá certo. E também youtuber, além disso, o senhor está lançando um centro de formação superior pelo MEC, né? Explica um pouquinho mais sobre isso. Assim, eu tenho quase 30 canais no YouTube. A maioria deles são monetizados e eu tenho canais com... Hoje o meu maior canal está chegando em 1 milhão de inscritos. Eu tenho canal com 500 mil, 300 mil, 400 mil, 920 mil inscritos. Então é muita gente lá assistindo o vídeo. Não é voltado para a palavra, não. Só tem um que é voltado para a palavra. Os outros são canais seculares que eu montei profissionalmente, de fato, para ter uma renda passiva do YouTube. E graças a Deus deu certo. Nós estamos lançando aí, não foi marcada a data ainda, mas provavelmente em uns 20 dias vai ser lançado o Centro de Formação Superior, e a gente vai trazer formações de capacitação profissional para trazer uma nova profissão para o imigrante que está aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, ele pode fazer um curso de psicanálise, se formar terapeuta e trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Não é que ele vai trabalhar ilegal, pode trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Nós vamos trazer estamos trazendo também cursos de graduação, que é a famosa faculdade, cursos de pós-graduação, o de graduação e pós-graduação reconhecidos pelo MEC, tudo vai certificação, pode
vai estar tudo dentro da lei, tudo bonitinho, tudo certinho. E nós estamos em negociação avançada com faculdades americanas para trazer graduações americanas com certificado válido nos Estados Unidos para o imigrante, sem precisar ter social, sem precisar ter green card. Então, assim, estamos trabalhando muito. Nossa, me sugou demais esses últimos meses, mas graças a Deus está tudo pronto, só está nos últimos detalhes para ser lançado aí, e o imigrante vai poder estudar da sala da sua casa, da cama do seu quarto, na hora que quiser, com uma flexibilidade muito grande e um preço que cabe no bolso. E não é só youtuber e a escola, né? Tem mais, né? Eu trabalho, o pessoal fala que quem trabalha de casa não trabalha, mas só Deus sabe o quanto eu trabalho. Eu também tenho uma empresa de e-commerce, software, sites, sistemas, que a gente vende para empresas e para pessoas. E é pastor ainda, né? Marido, pai de 4 filhos e pastor. Na verdade, eu sou empresário nas horas vagas. A minha ocupação é pai, marido e pastor. Porque tá trabalhando em casa, mas sempre tem assim, não tá trabalhando, vem me ajudar. Eu vou te falar, quando você trabalha em casa, você vai ver, o mais difícil é a esposa. Elas veem a gente sentada, elas acham que nós estamos trabalhando porque elas estão arrumando. Tá assim no telefone, mas na verdade tá trabalhando. E eu vim falando com a pastora que eu tô com mais 2 projetos grandes para estourar aí, profissionalmente falando. Aí eu falei para ela, vida, eu vou precisar colocar um gerente para gerenciar o Centro de Formação Superior, a escola. Eu preciso de uma pessoa que cuide de tudo da escola, porque eu vou precisar me dedicar a esses outros 2 projetos. Eu não posso fazer simultaneamente, porque se eu fizer simultaneamente, eu vou ter que comprometer a igreja e o meu ministério e a obra do Senhor e a minha família são prioridades na minha vida. Dinheiro é só dinheiro. Ô pastor, e esse centro de formação ele já está ativo? A pessoa consegue já ter acesso a ele? Ele vai ser lançado ainda. O que acontece? Nós temos um Instagram que chama Campus Maforte, e o pessoal desse Instagram está sendo direcionado para um grupo VIP. E nesse grupo VIP eu vou sortear bolsas de estudo 100%, 50%, ou seja, a pessoa que ganha a bolsa 100% não vai pagar nada, pode se formar sem pagar nada. E eu vou ainda dar um presente surpresa para todos que tiverem no grupo VIP. Então, assim, o pessoal tá no grupo VIP só aguardando, e todas as informações e os lançamentos será feito primeiro no grupo para depois levar para o grande público. Então, assim, o pessoal já está interagindo, já tem muita pergunta, muita gente com dúvida, muita gente nos procurando. Graças a Deus, a procura já está sendo grande e nós nem fizemos nem o pré-lançamento ainda, e a procura já está sendo bem grande. E eu vou deixar o link na descrição aqui. Você que tem interesse, é só acessar e você vai ter acesso a essa formação e centro de formação pelo MEC aí. Pastor, e a gente já está chegando ao final, e eu queria só te perguntar assim, qual a importância de Deus, né, na família hoje? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que falar, porque às vezes as pessoas vão deixando passar, amanhã eu resolvo e tal, e a família vai acabando se desfazendo, destruindo, né? Qual a importância de Deus? Eu costumo dizer que igreja não é composta de pessoas, são compostas de famílias. Igreja não é nada mais, nada menos que o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é junção de famílias. Deus junta famílias num lugar e faz a obra dele. Sim. Então, assim, família é uma invenção de Deus. Não foi ninguém que inventou família, foi a invenção. Deus inventou isso lá no Éden. Quando Adão estava lá, Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-eis uma adjutora. Agora eu quero esclarecer um ponto muito importante aqui para os homens cristãos, já que falamos que vamos fazer um trabalho com os homens, Sim. porque durante muitos anos e muitas décadas, a igreja pintou o papel da mulher como um papel inferior ao homem. E a mulher ficou subjulgada como se fosse, entre aspas, uma empregada do homem. E na verdade não é. Primeiro, a mulher é uma adjutora, ela foi tirada da costela do homem e não do calcanhar do homem. É para ela estar ao lado do homem e não embaixo do pé do homem. Quando a igreja fala que a mulher tem que ser, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, a palavra submissão diz estar sob uma mesma missão. Ela vai abraçar a missão que o marido abraçou. Então não é para ser subjugada e maltratada. E a Bíblia ainda diz assim, para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, ou seja,
seja, Cristo deu a vida pela igreja. O homem tem que estar disposto a morrer pela sua esposa. E ainda tem mais, a Bíblia diz que nós devemos tratar a mulher como se fosse o vaso mais frágil. Observe que a Bíblia não diz que a mulher é o vaso mais frágil, é para ser tratada como se fosse, porque não existe um ser mais forte no universo do que mulher. Verdade. Eu assisti os 4 partos da minha esposa. Eu não tive nem coragem. Eu duvido um homem conseguir colocar no mundo uma criança. Não existe um ser mais forte do que mulher. Então mulher não é mais fraca. Mulher não tem que ser tratada como um ser inferior. Mulher é inteligente, mulher é forte, pode ter carreira, pode ser independente, sim, mas não pode esquecer do seu marido e dos seus filhos. Assim como o homem pode crescer e dominar o mundo, mas não pode esquecer da sua mulher e dos seus filhos. Então a mulher é para estar ao lado do marido e o marido ao lado da mulher. O marido é o sacerdote, a cobertura do lar, e a mulher é a governanta da casa. Então lá em casa eu sempre falo assim, os meninos, pastor, você tem um dinheiro para me emprestar? Tem. É comigo. Pastor, posso dormir na sua casa? Vai perguntar para a pastora. Por quê? Porque a governanta do lar é a pastora. Agora o sacerdote sou eu. Eu decido, eu falo, eu administro as finanças e ela administra a casa. E não é um trabalho inferior, não. Pastor, a pastora já trabalhou? Já trabalhou. E trabalhou muito. Já me ajudou muito. Mas nunca com a obrigação. Eu nunca falei para ela, você é obrigada a trabalhar para me ajudar. A responsabilidade era minha. Ela ia porque ela queria. E quando Deus nos prosperou, ela falou, vida, já contei moeda com você, eu já trabalhei no mundo, e agora que Deus nos prosperou, eu não quero saber de nada de finanças, eu só quero curtir, eu só quero usufruir daquilo que Deus nos deu. Então hoje é tudo eu sei quando vence o telefone dela, eu sei quando compro, eu sei quando pago, Eu não eu sei sei nem quando... o meu número de telefone de cabeça. Ela só curte de fato. Então, assim, as pessoas têm que entender que a família só chega nesse tipo de maturidade quando Deus é o centro da família. Sim, Não existe. Um casal não é composto por 2 pessoas, é por 3. Porque é o homem, a mulher e o Espírito Santo de Deus que está ali no meio. Quando o casal entende que Deus faz parte da família, é a base da família, então a família consegue prosperar em Deus. Quando o casal acha que a família vai bem pela sua própria força, é quando a ruína começa a alcançar a família daquelas pessoas. Então Deus, a importância de Deus na família é 1000%, não é 100%. Tira Deus da família, não sobra nada. Sobra relacionamento, sobra desrespeito, sobra ofensas. Agora coloca Deus na família, aí tem uma família estruturada que respeita, que honra e que vive de acordo com a palavra do Senhor. E é isso que a gente ensina na nossa igreja. Marido respeita a mulher respeita o marido, Deus no centro da família, e é uma família forte, estruturada. Amém. Olímpia, hoje eu deixei ela mais quietinha aqui, mas e o que você tem a dizer, Olímpia, a importância de Deus na nossa vida? Porque nós também temos uma vida com Deus assim, que a gente sabe que Ele é o centro. E a gente tem os resultados, né, na nossa família, nas nossas filhas. O que você tem a falar para os nossos ouvintes aí também sobre a importância de Deus? A maior, é a maior importância que existe de tudo. Você pode ter... seus filhos têm importância na nossa vida, o marido tem, mas Deus é a importância maior. Então, eu acho que quando você pensa assim, né, eu até falei de umas amigas minhas, né, que eu tenho muitas amigas hoje que infelizmente, para mim, infelizmente, elas não prosseguiram com a família adiante, né? E assim, elas, eu sinto que faz falta e que elas se sentem assim, às vezes sozinha, isso faz falta, porque a mulher precisa entender também que a dedicação à família é muito importante. Então, e essa dedicação você só consegue através de Deus, né? Se Deus te ajuda, porque eu tenho um pouquinho de problema com isso, assim, porque, por exemplo, eu e Gleice somos pessoas totalmente diferentes, né? Falando de personalidade. E às vezes, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Às vezes as pessoas parece que, eu não falo que diminui, mas que parece que apaga a imagem de Glécio e
e faz com que pareça assim, que tudo deu certo. Tô falando do meu casamento. Quando a pessoa de uma personalidade forte casa com a pessoa Mais mais tranquila. tranquila, eles acham ou acham que o casamento só deu certo por causa da pessoa tranquila, ou acham que o casamento prosseguiu porque a pessoa de personalidade Levou nas costas. levou nas costas. E isso é uma coisa que é muita mentira. É muita mentira. Eu acho que o que eu sempre pensei é que, mesmo sendo diferente, nós dois somos iguais. Porque a gente tem os mesmos interesses, que é manter nossa família, e a importância maior da nossa vida é Deus. Então, assim, eu acho que eu vejo muita gente falar assim, é que meu marido não faz isso, meu marido... Isso não, a Olímpia não pode falar nada, porque o marido... Eu falo, meu Deus, meu Deus. Não porque sabe as eu não discordâncias, acho, né, porque que a eu gente não acaba tendo, concordo. só que a gente Normal. chega em denominador E comum. esquecem que vocês chegaram até aqui porque tem uma história. E Isso. ninguém olha pra É, história, a né? história, o Só olha o processo, resultado. isso mesmo. Aham. Que são, É. o quê? 26 anos de Aham. casados. Aham. Então, Passaram imagina, por muita muitas coisa. coisas, muitas coisas. Então, eu acho que às vezes eu dou risada. Muitas mulheres que convivem comigo, na hora que vai falar qualquer coisa de casamento, ela, não, mas Olímpia não pode falar que o Glécio. Aí eu falo, eu quero ver no dia que vocês vão trocar a frase, né? Mas o Glécio não pode falar que Olímpia. Mas você sabe que geralmente a culpa cai em nós, que somos a personalidade mais forte. Então, qualquer problema no relacionamento, fala, é por causa do falante, é por causa. verdade. E nem sempre é assim, né? Nem sempre. É que O vocês pessoal- são mais expressivos, O pessoal né? acha, por exemplo, que eu sou o bravo da relação. O pessoal fala, pastor, é o bravo, pastor. Mas em casa, pode perguntar para as meninas, é completamente o contrário. Eu sou muito, muito tranquila em casa. Não que a pastora seja brava, mas entre eu e ela é mais enérgica, porque a maioria é menina, ela que tem que corrigir mais. Então, eu sou o tranquilo da história. As meninas, quando eu tô nervoso, a Nathalie vira assim, eu falo, ué, pai, o que tá acontecendo? O senhor não é assim, o senhor é tranquilo e tal. E eu sou muito tranquila em casa também, muito tranquila. Tanto que eu, na maioria das vezes, eu que falo, Glécio, você precisa ter mais paciência. Isso que eu ia falar agora. Tá vendo? A Olivia tem hora que fala, Glécio, calma. Você tem que ter paciência. Mas eu, você tem que- eu acredito, porque, por exemplo, a Nathalie, né, a nossa filha mais velha, tem 16 anos. E o pai fica brincando assim, Nathalie, ora. Não, se você quer casar nova, tá na hora de você começar a orar aí, pedir pra Deus preparar e tal. Ele brinca, ele fala com uma naturalidade. E eu olho assim, eu falo assim, Jesus, prepara o Ela meu vai ser coração. implicante. Prepara o meu coração. Eu verdade. sei que isso um dia vai acontecer, que vai casar. Mas eu olho como ainda a Eu minha sou muito menininha. tranquilo E com eu isso. acho que eu vou Eu não, ser meu assim, Deus. aquela pessoa É. mais controladora nessa O parte. Glécio é mais sistemático. Nossa, Muito demais. sistemático. Glécio. Muito Sou sistemático. demais, pastor. Glécio é uma pessoa muito sistemática. Aí eu falo com ele que a gente precisa. Você pode ser, mas que você também entenda o lado da outra pessoa, assim. Porque tem gente que é mais. Parece ter uma liberdade, mas mais livre. E Glécio não. Glécio é uma pessoa muito sistemática. Acho que é o Muito peso da sistemática. responsabilidade que É. cresce. Aí É sério, ele pastor, tem um meu pouquinho de Deus. dificuldade. Eu sou muito eu levo a vida com muita leveza. Muita leveza. Às vezes até demais. Eu dou tenho que risada, eu aprender. gosto de dar risada, eu não ligo. Igual aconteceu o acidente com a gente lá, na hora a gente fica preocupado com a nervosa, depois fala assim, é só um carro. Aí, outro dia, a Nathalie me pediu dinheiro e falou assim, não, você já gastou sua cota da vida inteira, não vai pedir dinheiro, não. Aí no final eu dou, porque eu sempre dou, eu sou mole pra caramba. Mas eu acho que isso é o que completa, né? É. Eu Sim, falo que eu sim. e o pastor, a gente se completa Ah. por conta da personalidade ser diferente, de tudo ser diferente. Mas a gente tem o mesmo propósito. Então, É o quando que a você tem o Olivia mesmo falou. propósito e Deus no centro, quando acha o equilíbrio, meu Deus, é maravilhoso. A minha maravilhoso. irmã, essa semana, me falou uma coisa assim que eu fiquei pensando e penso muito. Ela já me falou outras vezes, mas ela tornou a falar essa semana que a Debbie depois vai, minha irmã que chama Debbie, né? Ela falou assim, Olímpia, o que você tem, o seu casamento é muito raro. O dela também, né? Porque É. o dela, Dela Debbie também. é uma mulher que é um espelho para mim, a minha irmã. Assim,
é uma pessoa fantástica. Então, assim, ela é uma mulher muito bacana mesmo, que eu falo que ela é, só que ela é tímida e ela é mais reservada ainda do que a Uau. Olívia. Verdade, É, verdade. aí poucas pessoas têm a chance de conhecê-la. Mas eu falo que se ela der a chance de mais pessoas conhecer, ela vai simplesmente assim ajudar a mudar a vida de muitas mulheres, porque ela é uma mulher excepcional. Aí ela falando comigo que realmente é difícil, mas é difícil porque também eu acho que é porque duas pessoas se alinharam no mesmo propósito, Sim. Sim. né? Com todas as dificuldades do mundo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho várias questões, várias dificuldades. O Glécio é uma pessoa que tem várias questões, várias dificuldades. Nós não tivemos o mesma criação. Tivemos criações totalmente diferentes, muito diferentes. Por isso que eu me acho uma pessoa mais livre e o Glécio mais sistemático, porque isso veio também da Da criação criação. que ele teve do pai e da mãe, né? Então, assim, mas eu sei que quando um casal coloca Deus primeira, no topo, Centro de tudo, no né? centro, vai dar certo. Não tem É como, né? difícil, Tá errado. E a caminhada é difícil. e é preciso querer, é preciso decidir, porque eu lembro que quando eu e o pastor casamos, nós tivemos muita dificuldade no começo do nosso casamento. Era duas pessoas que serviam a Deus, que tinham amor à obra, amor às almas. A gente sempre, a nossa vida foi dedicada para a obra de Deus e nós amamos fazer isso. E a gente olhava um para o outro e falava assim: como que a gente se ama tanto, se dedica tanto para a obra, mas nosso casamento não está E não dando consegue certo? se entender. A gente não dava certo, a gente brigava, discutia, claro, nunca de gritar, alterar a voz, né? Nunca palavrão, Nunca palavrão, agressão mas física, de discordar o tempo inteiro, de incomodar com qualquer coisa. Mas aí entra a questão. Você precisa querer essa mudança. É. E a maior parte do problema no nosso casamento era eu. Por isso que hoje eu cuido das mulheres casadas e bato nessa tecla. Você pode mudar e a sua mudança pode alcançar o seu marido. Claro que existe algumas situações um pouco mais drásticas, mas nada que o Senhor não possa entrar e resolver. E a gente tinha toda essa questão de trabalhar junto na igreja, de fazer a obra, mas chegava em casa era desentendimento, chegava em casa era discordância, chegava em casa e ficamos assim por um tempo. Mas por quê? A minha imaturidade. Ele também era um tanto imaturo, né? Porque era novo, mas ele já tinha um senso mais de responsabilidade, de entendimento por conta do ministério. Mas assim, eu filha caçula, né? Eu filha caçula. Saí de casa já muito cedo para casar. Eu também sou caçula. Mas saí de casa já cedo para casar e eu fui preparada para ser dona de casa, mas eu não fui preparada para ser esposa. Oh. E eu busquei muito no Senhor. Eu realmente olhei e falei assim: não dá para continuar assim. E eu louvo Um a tem que Deus. querer, né? Eu louvo a Deus Mudança. pela vida Não, da minha tem que ser os sogra. dois. Não, mas tem que partir de Sim. um, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha sogra. Porque a minha sogra, em um determinado momento, nós tínhamos discutido, ela sempre nos visitava para saber. Ela Todos os dias. ela acompanhou. Meu pai e minha mãe ia todo Ela dia em casa. acompanhou o Olha. começo do nosso casamento para ter certeza que ele estava cuidando de mim, que ele não estava deixando faltar as coisas, que ele era assim, ela queria ter certeza que eu estava bem, porque era uma menina, ele tinha tirado uma menina de casa. Quando nós casamos, né? ela tinha 18 anos. E a minha Oh, muito sogra nova. acompanhou, ela queria ter certeza que eu estava sendo bem cuidada. Ela sabia o filho que ela tinha criado, minha sogra criou eles muito bem. Eu louvo a Deus por isso e crio os meus filhos nesse ritmo também. Então, assim, ela chegou e falou assim: filha, o nosso maior problema foi financeiro, né, vida? Porque nós casamos e aí ele ficou doente e teve que ficar lá na Eu fui pro caixa, INSS, diminuiu meu o salário, e teve Oh. todo aquele problema. E a gente não sabia administrar, tinha conta para pagar. E ela sentou comigo, muito direcionada por Deus, e falou: filha, vocês precisam olhar um para o outro. Vocês não podem deixar a dificuldade entrar pela porta e o amor sair pela janela. Deus tem que ser o centro. Sim, verdade. E naquele momento eu entendi que eu precisava fazer a minha parte. Ele precisava fazer a dele? Sim. Mas eu precisava fazer 80%. Porque o maior problema era eu. E ali eu falei assim: Senhor, eu quero mudança em mim. Eu busco o Senhor, eu oro, eu faço tudo.
mas eu quero ser a mulher que a Bíblia diz que eu sou, a esposa que a Bíblia diz. Eu quero entender o governo da minha casa. O que é o governo da minha casa? O que é cuidar do meu marido? O que é entender o meu marido? O que é passar com ele as coisas? Eu não posso culpar ele, porque muitas das vezes eu culpava. Eu não posso culpar ele de todo o problema. Eu preciso viver com ele o problema e buscar no Senhor a solução. E Deus realmente trabalhou na minha vida e foi trabalhando, e conforme o Senhor foi trabalhando em mim, isso foi refletindo no casamento, isso foi refletindo no nosso relacionamento. E aí as coisas nele que me incomodavam, o Senhor também trabalhou. Então as coisas se ajustaram. Mas quem olha a gente hoje, porque eu louvo a Deus pelo casamento também que eu tenho, não acredita que nós vivemos 6 anos do nosso casamento de muita luta, muita provação. Porque a gente tinha essa questão de incompatibilidade, de criação muito diferente. Então, quando colocou dentro da casa... É verdade. Uau! E eu louvo a Deus, as pessoas Foi falam... pólvora e fogo. E as pessoas falam muito das sogras. E eu quero deixar um recado aqui para as pessoas. Ame a sua sogra. Ame a sua sogra. Porque tem sogras que são bênçãos, gente. Eu sei que tem aquelas que são difíceis. Mas é sua sogra. Você precisa aprender a amar e respeitar e buscar em Deus esse amor. Eu amo a minha sogra, porque a minha sogra foi um canal de bênção na nossa vida, no nosso casamento. Eu louvo a Deus. E hoje eu louvo a Deus, porque quando a minha sogra vem aqui para os Estados Unidos, eu cuido dela como a minha mãe. Eu amo estar com ela, eu amo sentar para tomar meu café com ela. Eu amo a minha sogra. E eu sempre penso assim, qualquer coisa, qualquer dificuldade, eu vou passar, eu vou ajudar, eu vou estar com ela, porque ela foi canal de bênção na minha vida para hoje nós dois estarmos casados. Amém. O Glenn teve uma sogra muito maluquinha. Minha mãe era minha fã incondicional. É muito gente boa. Pensa numa pessoa que olhava pra mim e falava assim, nossa, eu amo essa menina demais, cara. Você herdou isso dela, então, com as meninas. Nossa. Né? Herdei, eu acho que eu, coloquei uma elevação a mais. Elevação. Porque tem hora que eu falo linda. Se aperfeiçoou, né? Eu amo dizer todos os dias pra elas, vocês é uma menina bonita demais. Tá certo, tá certo. Mas a minha mãe era muito engraçada. E eu me lembro um dia que eu falei uma coisa de Gleice pra ela e ela ficou muito brava. Por ela, eu tinha pegado Gleice e dado um couro, tipo assim, né? Aí eu pensei da hora, eu falei pra minha mãe ser uma boa sogra, eu não vou poder falar muita coisa. Tem que tomar cuidado, né? Porque ela era muito minha fã. E Gleice sempre era... Ela sempre amou muito Gleice, fazia muitas vontades de Gleice, mas não poder... tipo assim, se falasse alguma coisa de Olímpia, aí ela ficava muito brava. E ela era muito, mas vocês não têm noção das loucuras que ela fazia por minha causa. Era muita coisa, né, Gleice? Meu Deus. Gleice Viveu com nós muito tempo. muito tempo. Minha mãe, mas ela fazia coisas que, quando eu conto as minhas histórias que eu fiz pelas meninas, não é nem a metade, assim, porque a minha mãe fazia muita coisa maluca, assim, por mim. Então, mas ainda bem que ela foi uma boa sogra. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final, pastor, mas eu queria que, primeiramente, o senhor, depois a pastora, deixar uma mensagem para todos os cristãos e não cristãos. Né? Qual a mensagem que o senhor possa deixar para todos aí? Eu já falei um pouco sobre a questão de buscar a Deus, os jovens, né? Eu quero falar para cristãos e não cristãos que a porta é estreita, mas você não precisa estreitar mais do que ela já é estreita. Dá para ser cristão com leveza, não precisa ser aquele cristão que sai massacrando todo mundo. A palavra evangelho significa boas novas, mas infelizmente tem cristão que nunca tem uma boa nova. Só tem uma palavra de repreensão, uma palavra de repreensão e recriminação, julgamento. Eu quero dizer, o pecado é incondicional e Jesus não compactua com o pecado. Mas dá para ser um cristão feliz. Dá para a gente dar risada, dá para ser pastor e rir ao mesmo tempo, dá para ser pastor e ser feliz ao mesmo tempo, dá para ser pastor e participar de um churrasco com o pessoal ao mesmo tempo. E olha que eu vim de uma época que nem televisão a gente podia assistir, de uma época muito, muito difícil. Então assim,
Cristãos, levem com leveza, e não cristãos, não nos olhem com preconceito, porque nós só estamos aqui para divulgar a palavra do Senhor e alcançar a sua vida. Você sempre vai ser aceito nas nossas igrejas, sem ser julgado, sem ser recriminado e sem ser criticado, porque a mudança não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. A mudança de fora, ela só externa, ela só reflete a mudança que já aconteceu dentro. Na nossa igreja mesmo eu nunca falo, você não pode usar isso, você não pode fazer aquilo, porque senão a pessoa fica como um sepulcro caiado, por fora tá bonito, mas por dentro tá morto, e isso a gente não quer. Então, na nossa igreja assim, a gente prega a palavra entra e acontece o que o João disse, vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. O Espírito Santo convence e a mudança acontece dentro da gente, e aí o nosso exterior começa a refletir a mudança que já aconteceu lá dentro. Então eu convido você que tem um preconceito contra a igreja evangélica, venha na nossa igreja, na Center Christian Church, e você vai ver que os evangélicos também riem, também brincam, também são felizes, e que não fica te criticando o tempo todo. Lá tem uma palavra de Deus para a sua vida, e a palavra de Deus é uma boa nova, que é o que significa o evangelho. E a boa nova, ela vai mudar a sua vida, não para pior, para melhor. Se você é feliz, vai ficar mais feliz ainda. Se você é triste, vai se tornar feliz. Mas Deus tem uma coisa boa para sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora a pastora também quiser deixar uma mensagem aí para os cristãos e não cristãos também, principalmente direcionado para as mulheres, né? Exatamente. Gente, eu quero dizer para vocês, de uma forma geral, porque hoje em dia muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão passando situações adversas, estão passando por enfermidades, estão passando por dificuldades, assim como aquela pessoa também que não conhece a Cristo. Então eu quero dizer para você, como pessoa, independente de você servir a Deus ou não, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus ele chega aonde o homem não pode. Se você está no hospital, o Senhor pode ir aí no hospital te curar. Se você está dentro da sua casa neste momento chorando por conta do seu casamento, eu quero dizer para você, Deus tem restauração. Ele restaurou o meu casamento, ele pode restaurar o teu casamento. Mulher estéril, o Senhor é aquele que te faz gerar. Porque eu chorei muito para gerar e hoje sou mãe de 4 filhos. Eu quero dizer para você, o Senhor pode operar na tua vida. O milagre que você precisa. Você que conhece, você que não conhece o Senhor. Você tem a sua necessidade, você precisa de algo da parte de Deus. E eu libero sobre a tua vida, em nome de Jesus, o milagre que você precisa será realizado pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queria agradecer a presença dos nossos pastores, né? Pastores Marforte. Foi um prazer receber vocês aqui e acredito que vai ter mais vezes, falar sobre outros assuntos também. E agradecer também a minha esposa, Dona Olímpia, minha princesa. Amém. Queria agradecer pela presença e queria agradecer a todos vocês que vão estar assistindo esse podcast, que você possa curtir, dar o like, né? Compartilhar, ativar o sininho para você sempre estar recebendo quando um podcast for ao ar. Eu quero te agradecer e nunca se esqueça, Jesus te ama.